Um dia, em nossas reuniões, eu convidei minha mãe para assistir a reunião conosco. E o estudo da Sentinela falava sobre esse assunto. Qual é o ponto de Deus, ponto de vista de Deus sobre o sexo e o casamento? Ela olhou para mim e falou, mas aqui no Salão do Reino, a expressão que ela usou aqui na igreja, fala sobre isso? Eu falei, sim, é um assunto que nós falamos, estudamos. Ela falou, porque na minha igreja, tantos anos que eu participo lá, não se fala sobre isso. Não se comenta sobre isso nunca, como se fosse um tabu. Por que que na organização de Jeová nós falamos sobre esse assunto na reunião? Porque pensamos no originador do casamento, Jeová. E quem deu origem ao sexo? Também Jeová. Então é um assunto que Jeová realmente quer que nós falamos sobre ele. E como mostrou o cântico, que venhamos saber quais são os pensamentos de Jeová sobre esse assunto, o que Jeová pensa, como deve ser o casamento, a relação sexual entre um casal cristão casado. Mas pense hoje, as pessoas do mundo, qual é o conceito dela? O conceito das pessoas é um conceito distorcido. Eles dão muito valor ao sexo e às vezes pouco valor ao casamento. Para eles é tão importante o sexo de uma forma distorcida. Por que que podemos observar que o mundo está distorcido? Pelas mensagens que eles passam. Imagine você pegar uma lata que ela tem um rótulo em volta dela, um papel. Se você deixar ela uns 2, 3 dias pegando sereno e sol, aí você tira aquele rótulo dela. Aí nós vamos observar a diferença. Aquela parte que não estava coberta, ela continua brilhosa. E aquela parte descoberta, ela vai ficar fosca, vai perder o brilho. Quando nós deixamos a ação do mundo influenciar o conceito de Jeová sobre o sexo e o casamento na nossa vida cristã, às vezes esse brilho fica ofuscado, fica estranho, fica diferente daquilo que Jeová deseja. Jeová, ele deu a ordem para o casal humano ter um casamento e ter a relação sexual. O sexo é algo que Jeová, ele criou. E Jeová realmente criou seus padrões sobre isso. Ele estabeleceu limites, regras e deu orientações muito importantes. Mas se eu perguntasse aqui para os irmãos na assistência, os irmãos podem responder mentalmente. Você namora? Você já respondeu se você namora mentalmente? Aí muitos vão falar assim, irmão, mas eu sou casado, eu não namoro. Mas o que é a palavra namorar? É galantear, cortejar, demonstrar carinho, afeto. Então, se você é casado e você não namora a sua esposa, ou você não namora o seu marido, se você não galanteia, elogia, conversa sobre assuntos que tocam o coração da pessoa, tem algo de errado. Por quê? Um especialista, um advogado em divórcio, ele comentou que a maioria dos divórcios, 95%, as pessoas se separam por quê? Porque falta o carinho, falta a amizade, a conversa, a compreensão. Isso é namorar, cortejar, galantear. Quando namoramos, quando somos jovens e ainda não somos casados, elogiamos, falamos coisas bonitas. Às vezes o namorado chega com uma flor, um buquê, um bombom. Aí depois que casa, passa, né? Acabou. Raramente acontece isso. Às vezes, nós, seres humanos, deixamos isso acontecer. Mas é importante que isso aconteça no casamento. E continuamos a fazer isso. E observando, sim,
o que Jeová deseja entre um casal. O sexo ele é muito importante no casamento, mas não é a coisa mais importante. Sim, o carinho, a amizade, a compreensão. Nós homens gostamos de ser respeitados, é o que a Bíblia fala. A esposa deve respeitar o marido ele valoriza bastante o respeito. Mas o que a esposa mais valoriza? A Bíblia fala que é o amor. A Bíblia fala que o marido deve continuar amando a sua esposa. E a esposa deve continuar respeitando o seu marido. Mas só falar que ama, às vezes, não é suficiente. Nós temos que demonstrar em gestos, ações, palavras. Tudo isso é muito importante. E Jeová lhe fala sobre esse desejo que nós devemos continuar. E o desejo, tanto do sexo e do casamento, principalmente a relação sexual, ela é para o jovem, sente o desejo também. E os adultos que são casados também têm esse desejo. Mas veja o que Jeová fala, um conselho tanto para os jovens como para os casados. Colossenses, capítulo 3, versículo 5 e 6. Então, um conselho tanto para os solteiros como para os casados. Colossenses, o 5 e o 6, fala bem sobre isso, sobre controlar os desejos sexuais. Então, no livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 5 e 6 diz assim: façam morrer, portanto, os membros do seu corpo, com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Então o texto deixa claro no início que nós devemos fazer morrer o que? O nosso desejo, os membros do nosso corpo em relação à imoralidade sexual. No passado, o salmista, ele falou que Jeová ajudasse ele a passar tudo que fosse de ruim ou imoral longe dos olhos dele. Jó também falou que Jeová ajudasse ele a desviar os olhos de uma mulher virgem, porque ele era casado. A imoralidade sexual, ela anda muito comum no mundo hoje, e as pessoas incentivam e acham isso comum. Mas será que quando nós trabalhamos, estamos no serviço, quando conversamos com uma pessoa do outro sexo, o sexo oposto, será que damos margem para conversas que às vezes não é imoral, mas do desejo às vezes meio romântico, ou uma conversa mais íntima, mais achegada? Temos que tomar cuidado, porque como nós vimos, os advogados falam que a falta de atenção, a falta de carinho é que leva à imoralidade sexual entre os casais. Às vezes a gente está conversando, falando com uma pessoa e ela pode entender de forma errada. Então o cristão ele tem que ser atencioso, conversar, mas de uma forma que não dê margem para a pessoa entender outra coisa. Mas o que é uma margem? Já olhou no caderno? Como se fosse essa beiradinha pequenininha. Então essa beirada aqui seria a margem, o restante toda a folha. A margem é algo tão pequeno que se você, qualquer coisinha cai fora. E é a mesma coisa se dermos margem para Satanás. Ele pode nos desviar. Mas quando pensamos nesse assunto, nós devemos demonstrar amor sincero um pelos outros e pensar: mas a minha esposa, que está em casa ou está no serviço, o meu marido, será que eu respeito, valorizo? Eu vou dar essa margem para acontecer algo de errado? Mas vamos ver um princípio bíblico, o pensamento de Jeová, no livro de 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 7. O que Jeová pensa sobre esse assunto? O que Jeová tem a dizer para cada um de nós? O que devemos fazer quando
estamos casados, será que nós somos dono do nosso próprio corpo? Será que temos direito sobre o nosso corpo? O que a Bíblia diz em relação a isso? 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo do 3 ao 5, diz assim: o marido dê à esposa o que lhe é devido, e faça a esposa o mesmo para com o marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Do mesmo modo, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro do que é devido, a não ser por consentimento mútuo, por um tempo determinado, para que dediquem tempo à oração e depois se unam novamente, a fim de que Satanás não os tente pela falta de autodomínio. Observem que no começo do texto fala que o marido e a esposa devem render, devem dar o que é devido ao outro. Mas a relação sexual dentro de um casamento, ela nunca deve ser forçada. O marido não pode falar, não, é meu direito. Mas a esposa às vezes não está bem, está com dor de cabeça, não está emocionalmente bem. Aí o marido, não, mas é meu direito. Mas como a Bíblia ainda mostra, às vezes é necessário se afastar. O 5 diz que deve sim acontecer, mas com consentimento mútuo, um do outro. Então deve acontecer de uma forma natural a relação sexual entre o casal. Em geral, quando pensamos em relação, o homem ele age de uma forma rápida, emocional. A mulher ela precisa de mais atenção, mais afetividade, mais carinho. Ela é mais emocional. Então precisamos entender, principalmente os homens, mais as mulheres, e analisar cada ponto dentro do casamento. Por quê? Isso é uma lei de Jeová. Jeová nos orienta. A relação sexual ela tem que trazer alegria para o casal, e não tristeza, e não desconforto ao casal. Por isso é algo que tem que ser conversado, falado. Às vezes, casais eles não gostam de tocar nesse assunto, sobre a sua intimidade, eles não conseguem conversar sobre isso. E se não conseguimos conversar sobre isso quando somos casados, a pessoa pode conversar com uma amiga no serviço, a esposa, e às vezes o marido conversa com um amigo. E quais são os pensamentos do mundo? São pensamentos totalmente distorcidos. Pensamentos que são diferentes de Jeová. Porque para o mundo é comum a traição. Até mesmo em algumas festividades que as pessoas do mundo fazem, como até aconteceu já no meu serviço, aí pergunta, pode levar, o pessoal sempre pergunta, pode levar o esposo ou a esposa? Aí o pessoal comenta, mas você vai levar bolo para a festa? Quer dizer, a desvalorização da esposa ou do marido. Isso é uma falta de respeito pelo casamento. E é comum esse pensamento das pessoas no mundo. Mas como que nós devemos encarar essas coisas? Vamos olhar no livro de Hebreus, capítulo 13, o pensamento de Jeová sobre esse assunto. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: o casamento seja honroso entre todos e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Então, observe que quando Jeová inspirou Paulo a escrever, ele falou que o casamento é honroso. Olha o verbo, ele falou seja, que é para manter o casamento.